Quantas vezes você já tentou segurar a sua vida com as próprias mãos e sentiu tudo escorregar entre os dedos? Talvez você reconheça essa cena. Os ombros tensos, a respiração curta, a sensação de que, se você não fizer algo agora, tudo vai desmoronar. Segurar, apertar, controlar, como se o mundo coubesse na palma da sua mão. Mas quanto mais você força, mais a vida se torna uma cela bem arrumada, uma prisão dourada da própria ansiedade. Eu quero falar do que acontece quando tentamos governar cada detalhe. Não como acusação, mas como quem já esteve cansado de carregar planos, expectativas e medos. Controle não é proteção. Muitas vezes é medo em traje formal. O controle promete segurança, mas na prática, aprisiona o coração. Quando você vive preso a um cronograma perfeito, a uma versão exata do futuro, perde a sensibilidade para o que Deus pode estar preparando além do seu horizonte. Descubra o que Deus tem para você. É maior do que seus sonhos. Digo isso não como slogan, mas como convite. E se a mão que você aperta agora fosse justamente a mão que precisa soltar, para abrir espaço ao que o céu quer realizar? E se aquilo que você chama de perda for, na verdade, a preparação para algo mais vasto do que seus próprios planos? Se esta mensagem já está tocando o seu coração, inscreva-se no canal para receber palavras que fortalecem a fé. Fique comigo até o final. Quero caminhar com você nessa descoberta. Quando falamos de controlar, não falamos só de ações externas. Falamos do coração que estaciona no e se, do raciocínio que repete possibilidades até torná-las verdades, da fé que vira desempenho. Quanto mais eu faço, mais tenho certeza de que a bênção virá. Mas a fé bíblica nem sempre é essa fé do desempenho. Muitas vezes, fé é uma espera ativa sem manual garantido. Hebreus nos lembra do caminho de Abraão. Ele saiu sem todas as respostas e obedeceu movido por esperança. Hebreus 11:8 registra essa atitude de confiança e obediência, mesmo sem ver o destino final com nitidez. Há um tipo de coragem que não é fazer tudo para merecer, mas decidir confiar no autor da história quando o roteiro ainda não está nas nossas mãos. A ilusão do controle gera ansiedade porque transforma a responsabilidade em fardo de perfeição. Quando pensamos que tudo depende exclusivamente das nossas escolhas, cada falha vira culpa esmagadora. Mas a Bíblia aponta um caminho diferente: entregar o caminho ao Senhor. O Salmo 37:5 nos convida a entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Uma expressão de confiança que não substitui a ação sábia, mas reposiciona o coração. Você faz o que pode com sabedoria e confia o resultado ao Senhor. Não é omissão, é parceria com Deus. Provérbios 19:21 nos lembra que muitos planos estão no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanece. Essa tensão não nos dá licença para a passividade, nos dá segurança para ousar, sem a tirania de controlar o final. Há um limite saudável entre a atuação humana e a soberania divina. Aceitar isso não nos empurra para a inércia, mas nos chama para uma atuação serena, pautada em oração, sabedoria e responsabilidade. Considere também Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo não promete um caminho sem dor, tampouco significa que tudo o que acontece é automaticamente bom em si mesmo. Ele oferece uma perspectiva. Quando conectamos nossa vida ao propósito maior de Deus, mesmo as rupturas podem ser integradas por Ele em algo que contribui para o bem final. Isso liberta do desespero de ter que domesticar cada evento para que tudo dê certo. Efésios 3:20 amplia a promessa. Deus é capaz de fazer, muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Não é uma fórmula para transformar expectativas pessoais em cheques de garantia. É, antes, uma afirmação de que o terreno do agir divino é maior do que a caixa limitada dos nossos projetos. Quando abrimos mão de controlar o enredo, permitimos que o autor revele possibilidades que nós sequer imaginamos. E então voltamos ao mar.
Imagine o povo de Israel diante do Mar Vermelho, água à frente, exército atrás, e a ordem de ficar quieto. Êxodo 14:13 registra-se a atitude de Moisés. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor. Ficar quieto ali não era omissão descuidada. Era confiança ativa, sabendo que Deus atuaria. Muitas lutas na vida demandam essa quietude de fé. Não a passividade estéril, mas a coragem de esperar com obediência e prontidão para agir conforme a direção de Deus. Abraão também nos mostra que soltar pode ser radical. Ele deixou a terra conhecida movido por uma promessa. Hebreus 11:8 nos traz essa imagem de alguém que andou como peregrino, confiante no Deus que chamava. Abrir mão do mapa seguro, aceitar a incerteza como parte do caminhar, não era sinal de irresponsabilidade, mas de confiança na soberania de Deus. Perceba como esses exemplos não anulam o esforço humano. Antes, os colocam em outro patamar. A rendição bíblica não é fraqueza, é reconhecimento de que somos parceiros, não autores supremos. Soltar não significa ignorar os problemas ou negligenciar os cuidados com saúde, família e trabalho. Soltar é escolher um lugar interno de paz enquanto fazemos o que está ao nosso alcance com sabedoria. Como saber quando é hora de soltar? Existem sinais que costumam aparecer com clareza. Primeiro, o cansaço que persiste mesmo após horas de luta, quando a estratégia se repete sem frutos e só resta exaustão. Segundo, a sensação constante de que você está segurando algo que, se solto, poderia abrir espaço para o novo. Terceiro, o medo que paralisa decisões, transformando tudo em suspensão. Quando esses sinais aparecem, pode ser o momento de perguntar a Deus: Senhor, o que eu devo guardar? O que eu devo soltar? Soltar pode ser feito em pequenos atos. Não é sempre um gesto dramático. Pode começar com uma oração sincera, com a entrega de um projeto nas mãos de Deus, com a decisão de não mais perseguir uma aprovação que corrói a alma. Soltar também significa desenhar limites. Deixar de responder a críticas que alimentam a ansiedade, abandonar metas que não são suas, aceitar que alguns relacionamentos precisam de redefinição. A libertação em simplificar. Praticamente, podemos adotar 3 passos que ajudam a mover o coração da ansiedade para a confiança. Primeiro, colocar o que mais pesa diante de Deus em oração concreta. Nomeie o medo, o projeto, a frustração. Segundo, espiritualize a rotina. Transforme prática e oração em diálogo. Veja suas decisões sob a luz da oração, não como alternativas à oração. Terceiro, prepare-se para a ação dirigida. Enquanto você solta, permaneça atento às portas que se abrem. Muitas respostas vêm em forma de oportunidades que surgem quando não esperamos. É fundamental lembrar: soltar não é abandono de responsabilidades. Se você tem conta médica a pagar, compromissos profissionais ou filhos para cuidar, a rendição não apaga essas realidades. A fé sábia zela pelo que é necessário. Soltar é mudar a postura interior. Deixar de controlar o resultado para começar a confiar no Senhor sem negligenciar o dever prático. Essa é uma distinção espiritualmente madura que precisamos resgatar num tempo de soluções rápidas e promessas fáceis. Agora, quero ser claro sobre uma tentação comum: transformar a promessa divina em fórmula de sucesso. Não podemos dizer que, ao soltar, você terá cura garantida, prosperidade indisputável ou que portas nunca mais fecharão. A fé cristã não é um esquema para manipular bênçãos. O que posso afirmar com convicção bíblica é que o que Deus tem para você é maior do que seus sonhos, na medida em que Ele opera com propósito eterno e criatividade muito além de nossa imaginação. Efésios 3:20 nos lembra exatamente disso. Deus pode além do que pedimos ou pensamos. Portanto, o que Ele tem reservado pode surpreender seus melhores planos. Imagine agora uma cena. Você abre a mão e, no lugar onde havia aperto e medo, surge espaço. No novo espaço,
Deus costuma colocar surpresas que não cabiam nas suas previsões. Talvez seja um chamado diferente, uma relação restaurada, um dom despertado ou um fruto que leva tempo para florescer. Às vezes, o maior milagre é o próprio reposicionamento do coração, tornar-se capaz de olhar para além do próprio projeto e abraçar um propósito maior. A promessa é maior do que seus sonhos. Não tem intenção de desvalorizar seus sonhos pessoais. Deus cria sonhos em nós. Ele nos dá desejos bons. A afirmação é uma ampliação. O projeto divino abarca e muitas vezes supera o esforço humano. Ao confiar, você pode ver seus sonhos elevados, redirecionados ou até substituídos por algo que traga glória a Ele e vida para você. Confiança é a entrada para essa transformação. Quero trazer um exemplo prático para quem talvez esteja lidando com uma porta profissional que se fechou. Quando o plano A não acontece, a tendência é forçar um plano B que se assemelhe ao anterior, apenas para manter a sensação de controle. Mas há ocasiões em que a porta fechada é exatamente o cuidado de Deus para proteger você do que era enganoso ou para direcionar você a um terreno fértil que você não teria buscado. Romanos 8:28. Não nos diz que tudo será um sucesso imediato, mas que quando confiamos em Deus, o conjunto das experiências pode ser tecido por Ele em algo que contribua para o bem segundo o seu propósito. Por isso, a tristeza da perda pode, com o tempo e a presença de Deus, transformar-se em aprendizado, caráter e, muitas vezes, em novas oportunidades. Permita-me ser prático. Comece hoje mesmo com um pequeno exercício de entrega. Pegue um papel e escreva aquilo que mais o trava: um projeto, uma perda, um relacionamento, um medo. Em seguida, escreva ao lado: eu entrego isto nas mãos do Senhor. Faça depois uma oração curta e específica. Não espere que a ansiedade desapareça de imediato. Raramente é assim, mas repita esse gesto com constância. Fazendo isso, você treina o músculo da confiança. A entrega não elimina a dor, mas modifica a forma como você a carrega. Outra prática essencial é cultivar presença. Soltar exige um coração presente, atento às pequenas alegrias, às pessoas ao redor, à graça que acontece no cotidiano. Quando vivemos obcecados pelo futuro perfeito, deixamos de ver as oportunidades que Deus nos dá hoje. O descanso espiritual começa no presente. Trabalhar com dedicação, amar quem está perto, cuidar do corpo e da mente, tudo isso em equilíbrio com a confiança em Deus. Soltar não é fugir da realidade, é colocar a realidade na perspectiva correta. Há um risco real de transformar a fé em justificativa para a negligência. Por isso reafirmo, soltar não é sinônimo de omissão. A fé age. Ela se levanta para trabalhar, para buscar ajuda quando necessário, para conversar com profissionais, para tomar decisões responsáveis. Confiar em Deus e agir com prudência caminham juntos. O signo da maturidade espiritual é justamente essa harmonia, orar com fervor e agir com sabedoria. Chegamos então a um ponto decisivo. O convite para uma entrega corajosa. Não um gesto performático, mas uma decisão interior que muda a gestão da própria esperança. Soltar é um ato espiritual de coragem. É dizer: Senhor, eu confio o meu amanhã nas tuas mãos. Quando fazemos essa escolha, não estamos abrindo mão do futuro. Estamos abrindo espaço para que Deus escreva nele com liberdade e criatividade. Quero convidar você, agora, a um momento de entrega. Feche os olhos onde estiver por um instante e leve ao Senhor aquilo que mais pesa. Entregue seus medos, seus projetos frustrados, seus sonhos que parecem ter parado no tempo. Permita que Ele tome a direção sem que você perca a sua responsabilidade. Faça isso com a certeza de que o que Deus tem para você é maior do que seus sonhos. E que às vezes, maior significa inesperado. Maior significa melhor alinhado com o propósito dele. Pai, venho diante de Ti agora, trazendo os medos que nos prendem. Recebe nossas mãos cansadas e pega aquilo que nos aflige. Toma, Senhor,
os planos que parecem não dar certo e dá paz onde há ansiedade. Cura nosso coração da necessidade de ter sempre razão e de controlar tudo. Ensina-nos a descansar na tua sabedoria e a agir com responsabilidade. Abre nossos olhos para o que tu estás preparando, para além dos nossos limites. Renova nossa esperança, fortalece nossa fé e dá-nos coragem para soltar quando for preciso. Que possamos ver teu agir em cada fechamento de porta e em cada passo humilde de obediência. Guia nossos pés, consola nossos corações e faz com que aprendamos a confiar mais em ti. Em nome de Jesus. Amém. Ao levantar do momento de oração, mantenha essa postura prática. Reveja sua lista de responsabilidades, tome as decisões necessárias com clareza e mantenha a prática da entrega diária. Se surgir uma oportunidade para agir, faça-o com prudência e fé. Se for momento de aguardar, permaneça firme na esperança. Antes de encerrar, quero reafirmar com toda a convicção que tenho: o que Deus tem para você é maior do que seus sonhos. Essa afirmação é um chamado para que você deixe de competir com Deus pelo resultado e comece a caminhar ao lado dele, permitindo-se surpreender. A promessa aqui não é de conforto automático, mas de um propósito divino que transcende o nosso alcance e que quer nos transformar enquanto nos guia. Se esta palavra tocou seu coração, deixe nos comentários a sua declaração de fé. Escreva: "Eu confio". Procure também o material fixado no primeiro comentário para um acompanhamento prático com devocionais e recursos que podem ajudar você a viver essa entrega no dia a dia. Se ainda não se inscreveu, volte ao início do vídeo e inscreva-se para que possamos caminhar juntos em outras mensagens de esperança. Que você saia daqui com a mão mais leve e o olhar mais atento ao céu. Permita que Deus amplie seus sonhos, transforme suas frustrações e revele o inesperado que só Ele pode trazer. Não tema soltar, tema mais perder a chance de viver o que Deus quer realizar em você. Vá em paz com coragem para agir e calma para confiar. Amém.